Sigmund Freud se depara então com essa questão. O que acontece com pacientes que têm sintomas que ninguém consegue encontrar uma causa biológica, que ninguém consegue encontrar uma causa orgânica, os chamados pacientes histéricos? Freud vivia em Viena, estudou medicina, a área que ele se interessava era a neurologia e ele queria saber mais sobre os processos neurológicos, sobre o que acontecia, né, com essas pessoas. Muito do que se sabe hoje sobre neurologia não se sabia na época. Por exemplo, não se conhecia a ideia de sinapses, que eu imagino que vocês estudaram ou estão estudando com a professora Eliandra. Mas Freud, ele era adepto de uma teoria neurológica de que nossas questões psicológicas, elas não teriam regiões, lugares. Por exemplo, este é o lugar do cérebro para a atenção, este é o lugar do cérebro para a memória, este é o lugar do cérebro para as emoções. Essa ideia de que os nossos aspectos mentais teriam lugares era chamada de locacionismo. Freud era adepto do associacionismo, que ele imaginava que os nossos fenômenos mentais eram derivados de associações. A própria linguagem teria um importante papel nisso, porque viria de associações. Então, Freud buscava compreender os fenômenos mentais estudando a neurologia. Ainda assim, a histeria era um grande desafio. Não havia teoria neurológica na época que explicasse a histeria. Foi quando Freud recebeu uma bolsa de estudos para estudar em Paris com um professor chamado Charcot. Charcot dava aulas em um hospital chamado Salpêtrière e lá ele ensinava uma forma que ele havia encontrado, que ele havia descoberto, construído de lidar com sintomas histéricos. O que Charcot fazia? A paciente vinha e então ele induzia um estado que alterava o estado mental da paciente, né? A paciente chegava e então, com palavras, com gestos, ele induzia como se a paciente entrasse em um estado entre a vida desperta e o sono, entre a vigília e o adormecer. Era um estado alterado de consciência. Esse processo em que alguém utiliza técnicas e procedimentos para induzir um estado alterado de consciência é chamado de hipnose. Então, Charcot utilizava as técnicas da hipnose para temporariamente alterar os estados de consciência das pacientes. E ele fazia o quê? O que ele percebia? Vamos imaginar que o meu sintoma é uma paralisia no braço direito. Eu não consigo mover o meu braço direito. Então, Charcot vinha, me hipnotizava e quando eu estava nesse estado alterado de consciência, ele dizia: agora você vai mover o braço direito. E então eu movia. Aí que mais pessoas pensavam, tá vendo? Não é uma doença orgânica, tá vendo? Não é um problema do corpo, é um fingimento, é um exagero, é uma invenção. Mas o que Charcot mostrava? Que quando essa pessoa estava consciente, né, na consciência de vigília,
esse sintoma de fato era algo que estava presente, atrapalhava, trazia problemas, incomodava. Ela realmente não conseguia mexer o braço. E para conseguir alterar isso, não tinha como alterar com a pessoa consciente. Então começa a haver hipóteses de que pode ter uma divisão na nossa vida mental, uma divisão na nossa vida psíquica. Nem tudo o que motiva nossas ações, nem tudo que motiva as nossas manifestações viria da consciência. Charcot, então, ao hipnotizar, ele conseguia suprimir alguns sintomas, fazer com que alguns sintomas desaparecessem, e isso intrigava Freud. Mas não era só isso que Charcot conseguia fazer. Charcot podia hipnotizar alguém e construir e criar um sintoma, induzir um sintoma. Então ele dizia assim: agora você vai ter uma paralisia no braço esquerdo. E o que acontecia? A pessoa ficava com uma paralisia no braço esquerdo. Então, ao trabalhar com esse estado alterado de consciência, não só era possível com a hipnose reduzir, suprimir sintomas, mas também fazer sintomas aparecerem. Então, o importante da gente guardar desse momento em que Freud está aprendendo com Charcot é que nem tudo na nossa vida é provocado por processos mentais quando estamos conscientes. Vou repetir. Nem tudo o que acontece na nossa vida é provocado por processos mentais quando estamos conscientes. E isso foi, gerando ideias, questões, interesses, indagações para Freud. Freud, então, tinha um amigo, também considerado um mestre, que era Joseph Breuer. Breuer também aprendeu sobre a hipnose e criou um método. O que ele pensou? Ele atendia pacientes histéricas e, ao atender uma delas, que o nome que foi criado para preservar a identidade dela foi criado o nome Ana O. Ao atender Ana O, Breuer teve a ideia de hipnotizá-la, mas ao invés de hipnotizar e ficar no campo dos sintomas, você agora não vai mais ter esse sintoma, você agora vai ter tal sintoma. Breuer teve a ideia de fazer perguntas para a paciente hipnotizada. Ele começou a perguntar, então, para a paciente hipnotizada sobre a origem dos sintomas. Como foi que os sintomas começaram? E o que ele percebia? Que quando estava consciente, a paciente não se lembrava. Quando estava consciente, a paciente não fazia a menor ideia do que tinha originado os sintomas. Quando estava sob o efeito da hipnose, a paciente contava. Não só contava do momento, mas ao contar do momento, a emoção que demonstrava, a emoção que experimentava era tão forte que é como se ela estivesse revivendo. Ao rememorar, a paciente revivia aquele momento. Por isso que Breuer deu o nome a esse método de método catártico. Catarse é uma palavra do teatro grego e significa quando nós estamos assistindo uma história acontecer. Aí vamos imaginar que nessa história acontece algo muito triste. Aí a gente sente essa tristeza em nós. Acontece algo que gera revolta, que gera raiva. A gente sente essa raiva e essa revolta em nós. A gente sabe que é uma ficção,
sabe que são atores e atrizes, olha para a história que está sendo contada sabendo que é fictícia, mas experimenta no nosso corpo como se fosse com a gente. Alegria, tristeza, decepção, ódio. Esse nome, catarse, é dado para essa questão de experimentar emoções a partir das histórias, né? E aí Breuer batiza o método de método catártico. Freud também considera muito interessante como que essas pacientes, quando estão na consciência normal, na consciência de vigília, não se lembram de nada e quando estão hipnotizadas se lembram. Né? Essas memórias são dessa pessoa? Por que ela não tem acesso a essa memória? Porque que existem coisas na nossa vida mental, na nossa vida psíquica que nós não temos acesso. Então, vocês se lembram que lá com a hipnose, Freud já ficou pensando, nossa, será que tem processos que acontecem na gente e motivam nossas ações e motivam nossas manifestações e não são conscientes? E agora, ao saber da técnica inventada, do método inventado por Breuer, Freud pensa, nossa, será que há conteúdos em nós, conteúdos como lembranças, como memórias, como emoções, mas que são conteúdos que não são acessíveis à nossa consciência? Pois é, esse dilema do que em nós é consciente ou não vai seguindo Freud nessa trajetória dele. E eu vou contar mais, né? O que eu tô contando por enquanto não é psicanálise ainda. É o que aconteceu antes, é a pré-história da psicanálise, né? Quando Freud aprende a hipnose com Charcot, quando Freud aprende o método catártico com Breuer. No próximo vídeo eu vou contar como começa a psicanálise.